Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje a gente tem um material curto, mas bem intenso, sabe? Um trecho que tenta pegar a essência da mentalidade de figuras como Elon Musk. Isso. É de um texto chamado A Mentalidade Inabalável de Elon Musk. E olha, ele joga a gente direto num cenário, assim, de fracasso total. É bem impactante. Para daí construir um argumento forte sobre perseverança. A nossa ideia aqui é mergulhar nisso e entender como essa narrativa é montada, que mensagens ela passa sobre resiliência, sucesso, tudo baseado só no que está escrito, claro. Exatamente. É um fragmento bem interessante porque, nossa, em poucas linhas ele tenta resumir toda uma filosofia, né? Pega um momento específico de muita diversidade, quase de filme mesmo, para defender uma tese clara, que é a persistência, sabe? Aquela teimosia de não insistir, que seria o motor do sucesso que o texto descreve. Entendi. Então vamos desmembrar como o texto faz isso, né? Como ele valoriza essa mentalidade acima de outras coisas. Tipo, até o talento, que a gente sempre associa a essas figuras. A construção da narrativa que é bem interessante. Legal, certo, vamos lá então. O texto abre com uma imagem, nossa, muito forte, né? Quase Visceral. o Elon Musk sozinho, dormindo no chão de um escritório vazio. E um colchão inflável. Bem precário. Exato. O autor faz questão de mostrar esse isolamento, essa derrota aparente. A frase, ninguém viu o que aconteceu naquela noite. Isso intensifica demais a sensação de solidão, de fundo do poço. Sim. Fala de dívidas, de fracassos. É um começo bem sombrio mesmo. Por que começar assim tão cru, né? Com essa vulnerabilidade toda? Olha, essa escolha é chave para toda a argumentação do texto. Começar pelo ponto mais baixo possível, solidão, perda, desconforto físico, cria um contraste, né? Um contraste dramático com o sucesso que a figura do Musk representa hoje. Ah, claro, o contraste. É uma técnica para acentuar a queda e, assim, magnificar a subida depois, sabe? E o ninguém viu reforça que a luta ali naquele momento, segundo o texto, foi interna, solitária. Isso dá mais força para a ideia da vontade individual como motor da virada. Entendi. Prepara o terreno para a mensagem de superação que vem logo depois. Faz todo sentido. Prepara o palco para o herói solitário, né? E aí, logo em seguida, o texto traz outro elemento, a oposição externa. Ele afirma assim categoricamente, todos diziam que ele era louco. Isso, Todos. não só alguns críticos, mas todos. E ainda especifica as ideias, carros elétricos, foguetes privados, chamando de sonho ridículo. Por que essa ênfase toda no ceticismo geral? Já não bastava o fracasso e o isolamento. Essa universalidade do todos é outra peça importante. Isola ele ainda mais, não só fisicamente, lá no escritório, mas intelectualmente, socialmente. Se todos duvidam, a decisão de continuar não tem validação nenhuma de fora, entende? Isso eleva a perseverança ao ato quase, sei lá, de fé irracional, uma teimosia heróica mesmo, contra o senso comum. Verdade. Chamar as ideias de ridículas reforça isso. Não eram só projetos ambiciosos, eram vistos como delírios, segundo o texto. Essa oposição externa vira o grande obstáculo que só a força de vontade dele poderia superar. Transforma a jornada numa batalha épica, sabe? Entendi. É a construção do cenário ele contra o mundo. E é justamente aí, nesse ponto de pressão máxima interna e externa, que o texto joga a ideia central, a virada. Aqui fica interessante. É o ponto crucial. A frase, mas é aí que nascem os milionários. Surge do nada. É uma afirmação bem ousada. O que ela quer dizer dentro dessa lógica? Parece sugerir que o sucesso vem por causa da reação à dificuldade, não apesar dela. Exatamente isso. Essa frase é o pivô da narrativa. Ela não só muda o tom, mas cria uma relação direta de causa e efeito entre o fundo do poço e o início do sucesso, simbolizado aí pelo milionário. A mensagem ali é forte. Não fuja da
aí, na sua resposta a ela, que está a semente da grandeza. E o texto continua reforçando. Quando o mundo inteiro duvida de você, e você continua mesmo assim. O foco total é no continuar. No continuar. Não é sobre ter a ideia certa, nem recursos, nem apoio. É sobre a pura recusa em parar diante da dúvida, do fracasso. A adversidade vira, meio que paradoxalmente, um lugar onde nasce o sucesso para essa visão. Essa ideia é potente mesmo. A dificuldade como berço do sucesso. E aí o texto vai direto na questão talento versus esforço. Ou melhor, versus persistência. A frase, ela não venceu por ser gênio, ele venceu porque não parou. Essa talvez a declaração mais direta do trecho todo. Com certeza. É o coração do argumento. Como a gente interpreta essa dicotomia do que definir a genialidade, algo que a gente sempre ouve sobre o Musk? Essa afirmação é o centro de tudo. Ao colocar gênio de um lado e não parou, persistência do outro, e dizer que a vitória veio da persistência, o texto faz uma escolha clara de que ele quer exaltar. Diminuir a genialidade serve para algumas coisas aqui. Primeiro, talvez torne a mensagem mais universal, mais inspiradora. Genialidade parece algo raro, né? Mas não parar, teoricamente, estaria mais ao alcance de quem se dispõe ao esforço. Faz sentido. Segundo, reforça a ideia do esforço gigante, da batalha dura. A vitória não foi um presente do intelecto, foi conquistada na raça, pela tenacidade. E terceiro, combina com a narrativa do um contra todos. Mesmo sem ser só um gênio, ele venceu pela força de vontade. A genialidade, nessa visão específica do texto, fica secundária. Interessante essa perspectiva, torna a história menos sobre um dom e mais sobre uma decisão, uma atitude, né? Que continua. E essa atitude é ilustrada logo depois. Enquanto eles dormem, você constrói. Essa imagem é, nossa, muito forte. O que ela comunica sobre essa persistência? Ela comunica várias coisas ao mesmo tempo. Primeiro, essa ideia de esforço sem parar, que vai além do normal, do trabalho, do descanso. Eles, os outros, né, os céticos, concorrentes, a sociedade, estão descansando e o protagonista está lá, construindo. Trabalho incessante. Isso. Segundo, sugere uma vantagem competitiva que vem não do talento superior, mas do puro volume de trabalho, da dedicação. É a ética do trabalho levada ao extremo. E terceiro, reforça de novo a solidão da jornada. Enquanto eles dormem, você está acordado, construindo sozinho. É uma imagem que romantiza o sacrifício, a dedicação total, apresentando isso como condição para o sucesso que o texto celebra. Essa imagem da construção que não para, quase uma máquina, leva direto para a conclusão do trecho, que é apresentada como expressão bem curiosa, código do milhão. Essa expressão chama atenção. Por que usar essa palavra código? Sugere algo secreto, decifrável, tipo uma fórmula. O que o texto quer dizer ao chamar essa mentalidade de persistência de código? O uso de código do milhão é bem significativo, sim. Código passa a ideia de que existe um sistema, um conjunto de regras, sabe? Se você entender e aplicar, leva ao resultado, no caso, o sucesso, simbolizado pelo milhão. Como uma chave. Exato. Apresentar persistência como um código faz algumas coisas. Eleva essa atitude a um status quase, científico ou até meio esotérico, algo a ser desvendado. Sugere que é replicável, não só uma característica de uma pessoa. Entendi. E dá um ar de revelação final, né? A chave que destrava o sucesso. É um jeito de empacotar toda essa filosofia de resiliência e trabalho duro num conceito fácil de lembrar e aparentemente aplicável. Transforma a mentalidade numa espécie de tecnologia pessoal para o sucesso. Então, o texto não está só descrevendo uma história, ele está prescrevendo uma atitude, quase vendendo uma fórmula nesse código. Analisando a estrutura toda, é impressionante como é direto, né? Enxuto. Muito. Começa na escuridão, coloca a dúvida universal, apresenta a virada pela persistência,
rejeita a explicação óbvia do gênio, foca na tenacidade, ilustra isso com a construção constante e, por fim, batiza tudo com esse nome de impacto. É uma peça de retórica muito eficaz para gravar uma ideia na mente. Sem dúvida, a eficácia está na simplicidade e na força dos contrastes. Escuridão versus luz, isolamento versus impacto, dúvida versus fé, descanso versus construção, gênio versus persistência. Cada elemento reforça a mensagem central. Quase um manifesto minimalista sobre a força de vontade. E é importante notar o que não está no trecho. Verdade, o que ficou de fora. Como a gente comentou de leve, não fala de equipe, colaboradores, sorte, timing de mercado, contexto, nada disso. Nem da qualidade das ideias em si, além de dizer que eram ridículas no começo. O foco é total na ação individual, na capacidade da pessoa de mudar o destino só com a força de não desistir. Essa ausência de outros fatores é bem marcante mesmo. Ao focar tanto assim na persistência individual, qual é o efeito geral dessa narrativa? Ela empodera mostrando um caminho que parece acessível, é só não parar? Ou cria uma pressão enorme sugerindo que qualquer fracasso é só falta de vontade? Essa é uma tensão interessante que essa narrativa cria, né? Por um lado, pode ser super motivador. A mensagem de que o sucesso não depende de um dom, mas de algo que teoricamente está no controle da pessoa, persistir, pode ser libertadora. Sim, pode dar energia. Diz que as barreiras são superáveis pela vontade. Mas, por outro lado, essa mesma lógica pode ser Esmagadora. se a única coisa que importa é sua capacidade de não parar, então qualquer falha ou dificuldade cai toda nas costas do indivíduo. Ignora o contexto. Exato. Ignora fatores externos, estruturais, que influenciam muito os resultados. Pode levar a uma visão onde não tem espaço para descanso, para dúvida, para reavaliar a estratégia. Só pressão constante para continuar construindo, não importa o que. A narrativa é poderosa, mas esse foco extremo na vontade tem essas duas partes. Interessante essa dualidade. A simplicidade que a torna tão forte é também o que a torna talvez uma visão meio incompleta da complexidade do sucesso, da inovação. Mas dentro do que o texto se propõe, que parece inspirar uma mentalidade específica, ele usa as ferramentas de forma muito eficaz. Sem dúvida. As imagens fortes, as frases curtas, assertivas, a estrutura clara de problema-solução. Problema, dúvida e fracasso. Solução, não parar. Exato. É um exemplo de comunicação persuasiva bem focada. Não busca nuances, busca impacto. Quer plantar uma crença específica. A de que a adversidade não é sinal para parar, mas o teste que forma os vencedores. O Código do Milhão é a promessa de que adotar essa mentalidade é o caminho para entrar nesse grupo. A narrativa funciona como um mito moderno de criação de sucesso, com um herói solitário triunfando pela vontade sobre-humana. Entendi. Acho que a gente estudou bem as camadas dessa passagem. Recapitulando então as ideias principais que a gente tirou desse trecho específico de a mentalidade inabalável pela crise. A fonte monta uma narrativa bem focada e intensa. Isso. Limitando o sucesso a individualmente. Nesse contexto, não vem principalmente da genialidade, mas sim de uma mentalidade descrita como inabalável, marcada pela persistência implacável, dúvidas e fracassos e, um ponto-chave, o ceticismo geral. Exato. A imagem central é a da ação contínua, né? O construir enquanto eles dormem. E tudo isso culmina na ideia de um código do milhão, baseado nessa recusa em parar. Perfeito. E como reflexão final, pensando só no que esse material apresentou, o texto dá uma visão quase única do caminho para grandes realizações, colocando um peso enorme, quase exclusivo, na determinação interna, na capacidade individual de persistir contra tudo.